Bem, eu agradeço o honroso convite, é um privilégio estar aqui. Num evento que está fazendo tradição. E é muito difícil fazer tradição no Brasil. Por quê? Porque o Brasil está atravessado pela dependência, pelo subdesenvolvimento, sobretudo pelo colonialismo intelectual e político. Os jornalistas não trabalham com a categoria colonialismo, mas não é um privilégio de vocês. As ciências sociais não trabalham com o conceito de colonialismo. Razão pela qual nós estamos sempre desarmados para enfrentar o combate político numa sociedade dependente. Vocês não estão na Suíça, como vocês podem perceber. Vocês não estão na Suécia, vocês estão no lado escuro do azul. Estamos na América Latina. É preciso entender isso, isso não é uma coisa fácil de entender. Não, é muito difícil, porque os jornalistas são frutos da universidade. E entre as instituições alienantes do povo brasileiro estão as igrejas, a televisão e as universidades. O tripé que alimenta a alienação da massa. Eu, vindo para cá ontem, me defronto com o jornalismo. O Globo, o Estadão e a Folha. Esse é o jornalismo. É o jornalismo dominante. Todos os editoriais festejam a aprovação da PEC 241. Os três, no uso pleno da liberdade de imprensa, praticam a ordem unida. Parecia o batalhão do Fundo Monetário. Todos dizem a mesma coisa. E pensando nisso, eu mudei o que eu ia dizer aqui. A primeira coisa é que eu diria, vocês estão proibidos de falar em ajuste fiscal, porque tal coisa não existe. O que existe é uma crise financeira e um assalto ao Estado. Portanto, mudem na programação aí, ajuste fiscal e os direitos dos trabalhadores, isso é uma bobagem, que eu ajudei a construir. Tirem isso. Nós estamos no meio de uma crise financeira do Estado brasileiro. Não existe crise fiscal alguma. Eu vou provar aqui. E não só não existe uma crise fiscal, como existe uma crise financeira, que não pode ser combatida com uma política fiscal. E o que nós estamos vivendo, então, é um assalto ao Estado, um gigantesco assalto ao Estado, que esse juizinho Moro daqui não pode nem sequer tocar na ponta desse assalto ao Estado. Ele está tratando do roubo no varejo, e não do roubo no atacado. Essa é a advertência. Não por nenhum ar professoral, longe de mim isso, quem me conhece, mas quero começar essa minha intervenção com a leitura de um trecho, se não o maior escritor brasileiro de todos os tempos, que é Lima Barreto. Diz Lima Barreto, em 1905, a imprensa, que quadrilha. Fiquem vocês sabendo que, se o Barba Roxa ressuscitasse, agora com os nossos velozes cruzadores e formidáveis couraçados, só poderia dar plena expansão à sua atividade pirata se fizesse jornalista. Nada há tão parecido como o pirata antigo e o jornalista moderno. A mesma fraqueza de meios, servida por uma coragem de salteador, conhecimentos elementares do instrumento de que lançam mão, e um olhar seguro, uma adivinhação, um faro para achar a presa, e uma insensibilidade, uma ausência de senso moral a toda prova. E assim dominam tudo, aterram, fazem que todas as manifestações de nossa vida coletiva dependam do assentimento e de sua aprovação. Todos nós temos que nos submeter a eles, adulá-los, chamá-los gênios, embora intimamente os sintamos ignorantes, parvos, imorais e bestas. Só se é geômetra com o seu placete,
Só se é calista com a sua conformação. E se o sol nasce, é porque eles afirmam tal coisa. E como eles aproveitam esse poder que lhes dá a fatal estupidez das multidões. Fazem de imbecis gênios, de gênios imbecis. Trabalham para a seleção das mediocridades, de modo que, aí o interlocutor diz, você exagera, o jornal já prestou serviços. Isaías arremata, de certo, não nego, mas quando manifestação individual, quando não era coisa que desse lucro, hoje é a mais tirânica manifestação do capitalismo e a mais terrível também, a imprensa, né? É um poder vago, sutil, impessoal, que só poucas inteligências podem colher-lhe a força e a essencial ausência da mais elementar moralidade, dos mais rudimentares sentimentos de justiça e honestidade. São grandes empresas, propriedade de venturosos donos, destinadas a lhes dar o domínio sobre as massas, em cuja linguagem falam e a cuja inferioridade mental vão ao encontro, conduzindo os governos, os caracteres para os seus desejos inferiores, para os seus atrozes lucros burgueses. Não é fácil a um indivíduo qualquer, pobre, cheio de grandes ideias, fundar um que os combata. Há necessidade de dinheiro. São precisos, portanto, capitalistas que determinem e impõem o que se deve fazer a um jornal. Isso é o genial Lima Barreto, em 1905, nesse genial romance chamado Recordações do Escrivão Isaías Caminha. É o que a gente viu nos jornais de ontem. Eu, como aprendiz na literatura, estou lendo um livro que quero passar para vocês, 2 parágrafos. O livro é O Tacão de Ferro, do escritor gringo estadunidense chamado Jack London. Há 2 personagens geniais, apaixonados, que estão no início do século nos Estados Unidos, e um padre, da uma de teólogo da libertação, um padre conservador, descobre que há vítimas no sistema. Sobe no púlpito e denuncia o capitalismo. O parágrafo é o seguinte: seja como for, o que o bispo disse essa noite vai ter muita repercussão. Eu disse, é uma mulher, personagem. Acha mesmo, indagou Ernest. Vai provocar uma verdadeira sensação, afirmei. Não viu como os repórteres rabiscavam como loucos enquanto ele falava? Ernest responde, nenhuma linha disso vai aparecer nos jornais amanhã. Não acredito nisso, gritei. Espere para ver, foi a resposta dele. Nenhuma linha, nenhuma opinião. Os jornais? Jamais. Mas e os repórteres? Eu os vi anotando. Nenhuma palavra do que o bispo disse será impressa. Você se esquece dos editores? O que determina o salário que eles recebem são as políticas que eles mesmos traçam. E essa política consiste em não dizer nada que coloque em risco o sistema. As ideias do bispo representam uma agressão contra a moral estabelecida. Foi uma heresia. Eles o retiraram do palanque para que não blasfemasse mais. Os jornais purgarão essa heresia no anonimato do silêncio. A imprensa norte-americana é um parasita que engorda as custas da classe capitalista. Sua função é servir ao sistema, moldando a opinião pública, e desempenha essa função muito bem. Vou fazer uma profecia. Os jornais da manhã apenas mencionarão que o bispo não anda muito bem de saúde, que anda trabalhando demais e que teve um esgotamento nervoso a noite passada. Alguns dias depois dirão que ele estava sofrendo dos nervos e que o seu agradecido rebanho tinha lhe dado férias. Depois, uma dessas 2 coisas vai acontecer. Ou o bispo reconhece o erro e volta de suas férias como um homem são, em cujos olhos não existem mais visões, ou persistirá em sua loucura,
E então veremos nos jornais, formulando com tristeza e compaixão, o anúncio da sua insanidade. No fim, ele irá gaguejar suas visões para as paredes alcochoadas. Isso foi escrito por Jack London, em 1908. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o que o jornalismo faz é ideologia. Basicamente, ideologia. A Miriam, a Elaine, meus amigos do IELA vão me matar, mas jornalismo não existe. Digo desde já. O Marx tratou os economistas como os lacaios do capital. Portanto, não tenho nenhuma fé na minha profissão. E venho aqui humildemente tirar a fé que vocês têm na fé do jornalista, essa profissão. O jornalismo serve basicamente para isso, há mais de um século. Todo o debate sobre a PEC 241, que é o que me traz aqui, é um debate sobre ideologia. Durante esse tempo não tivemos pluralismo no debate, não teve respeito a políticas públicas, não teve respeito ao Estado de Direito, não teve respeito à democracia, e tem gente ainda que acha que existiu um golpe. Não tivemos golpe algum. Nós temos a democracia em funcionamento. A ideia de um golpe é a ideia que supõe que o regime político é quase como um baile de debutantes, se os bailes de debutantes ainda existem. A democracia é isso. É o juiz Moro, é o tribunal, é o editorial do jornal, é o parlamento, é a mídia. Isso é a democracia. Supor que existe um regime diferente do atual é alimentar ilusões sobre o que é um regime político democrático. Todo o debate sobre a crise financeira do Estado, até agora, ocultou algo essencial. Por que existe a PEC 241 e por que ela foi aprovada e será aprovada docilmente no parlamento com o beneplácito de toda a grande mídia, deixando apenas para os nanicos reclamar e para os sindicatos combaterem. Adianto, não se trata, ainda que entenda, de um momento de resistência. Se trata de um momento de ofensiva dos trabalhadores. Sem a ofensiva dos trabalhadores, só restará a todos nós reduzir a política à eleição e supor que em 2018 podemos resolver isso. Não podemos. Nunca esqueçam, o ajuste começou sendo aplicado pela presidente Dilma. Não foi o malévolo golpista Temer. Começou com a presidente Dilma, que após vitoriosa numa eleição, aplicou o programa do candidato derrotado, em todos os detalhes. Quero repetir, em todos os mínimos detalhes. Por que isso foi possível? Foi possível porque os trabalhadores estavam anestesiados por uma ideologia, que é o último ponto que eu quero falar da minha exposição. Porque o sindicalismo estava desarmado. Porque o sindicalismo, nos últimos 12, 13 anos, é a crônica do desarme ideológico e político do sindicalismo. Nesse período, prosperaram as teses da classe dominante. Vou dar 2 ou 3 delas nesse segundo ponto. Em 1994, a classe dominante brasileira criou o Plano Real, junto com o Fundo Monetário e o Banco Mundial. O Plano Real deu 2 mandatos aos tucanos e 2 derrotas ao petismo. O petismo, segundo a sapiência do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, pensou que poderia administrar o capitalismo melhor que os tucanos. E se converteu de crítico ao Plano Real, passou a ser o timoneiro do Plano Real. O Plano Real tinha um postulado básico, que é o que nós estamos vivendo, que justifica a PEC 241. O Plano Real implicava num superendividamento do Estado brasileiro. Não tem a ver com o preço
a elevação dos preços das mercadorias que o Brasil, agrícolas e minerais, exporta, não tem a ver com o ciclo, os economistas criam, a canalha dos economistas criam, e os jornalistas repetem, o ciclo das commodities. Não tem a ver com isso. Tem a ver que a dívida interna pública brasileira era, em junho de 94, 64 bilhões de reais. Fernando Henrique deixou 8 anos depois essa dívida em 740 bi, multiplicou por 10. Esse tema, durante 10 anos, esteve ausente. Nos sindicatos também, nos jornais dos sindicatos, na universidade, na minha, no meu departamento, nos partidos políticos. O Lula chegou ao governo e o que fez? Multiplicou essa dívida por 2, 1 trilhão e 500 bilhões. Terminado 8 anos, a presidente Dilma, no primeiro mandato, multiplicou por 2, 3 trilhões e 400, e agora deixou a presidência com 4 trilhões de reais. O principal fenômeno da vida política brasileira é o superendividamento estatal. Não aparece nas discussões. A dívida é invisível aos olhos. Ninguém discute. Só começou a ser discutida quando a presidente Dilma decidiu fazer o ajuste. Por quê? Porque a dívida passou a consumir, durante todo esse período da vida nacional, entre 40%, 42%, 44%, 45%, 48% de tudo que o Estado arrecada com impostos e com venda de ativos. Isso que o jornalista de plantão do Globo, do Estadão, da Folha de São Paulo diz. O Estado arrecada mais do que gasta. E por isso é preciso o que eles chamam de ajuste. Eles atuam... Desculpe a interrupção. Posso continuar? O Estado, diz a burguesia, professa o economista e divulga o jornalista, não pode gastar mais do que arrecada. E o Estado brasileiro não gasta mais do que arrecada. Veja o que é o controle da opinião pública, que acredita hoje fielmente que o Estado gasta mais do que arrecada. O Estado brasileiro foi superavitário até 2014. Vou repetir, o Estado brasileiro foi superavitário, gastava menos do que arrecadava, exceto quando se contabilizava aí o pagamento de juros, auditoria cidadã da dívida. Não há, portanto, nenhuma possibilidade de tirar o país da crise. Nenhuma, zero. Sem uma auditoria da dívida e o seu não pagamento. Não há. Nem Nildo 2018. Muito menos Lula 2018. Seria uma cretinice completa. Absurda. Não é possível voltar políticas públicas que atendam a maioria da população num país sabidamente empobrecido, em que mais de 80% da riqueza está nas mãos de menos de 10% da população. Não é possível mais conviver com a ideologia de uma classe média. Olha o que se comeu durante esse tempo que foi o tempo petista, que eu chamo de digestão moral da pobreza. A ideia de que nós tínhamos no Brasil 40 milhões de pobres a menos e 30 milhões na classe média. Estava dizendo para a Miriam no café da manhã. Sabe o que é a classe média do petismo e do tucanismo, do petucanismo, que é o regime político que nos governa? A classe média é uma só. É aquela tipificada pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, que comporta aqueles trabalhadores que ganham entre R$ 539 e R$ 1.039. Vou repetir. A classe média brasileira, segundo os dados da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, é aquela que ganha entre R$ 539 e R$ 1.039.
O sujeito que fez esse cálculo, e o jornalista que divulga, o economista que paga, não quer pertencer à classe média por razões óbvias. Quero dizer, classe média alta. Quando Lula diz, botamos da classe média 30 milhões, ele quer dizer que pessoas estão nesse intervalo de renda. Percebe? Os tucanos calavam, por razões óbvias, nada mais cínico do que um liberal no poder. Um tucano é um cínico por excelência. O petismo também faz parte desse cinismo lulista, que fala isso. Os dois davam como certo que a pobreza estava sendo atacada. E nada melhor para a classe dominante supor que a pobreza estava sendo atacada por causa da nova distribuição de renda e pelas políticas sociais. Políticas que essa noção católica de quinta rebaixada chama políticas de, nada mais horroroso que essa palavra, inclusão social. Como se alguém que ganhasse R$ 700 pudesse estar incluído no sistema. Está incluído como o quê? Como proleta, como alguém que não tem os serviços básicos elementares, que não tem casa, que não tem, para dizer numa palavra que Marx usou no Manifesto Comunista, direito à cidade, ou seja, cidadania. Essa palavra liberal, eu não uso isso, acho um horror, mas muito jornalista usa, e um monte de economista usa. Vamos conquistar cidadania. Quando? Aqui, no capitalismo periférico? Nesse capitalismo do superendividamento estatal, só as migalhas irão. A classe dominante achava bonito. Nenhum fazendeiro, nenhum banqueiro, nenhuma multinacional atacou a ideia de inclusão social. Por quê? Porque para a classe dominante era muito barato. O Bolsa Família, esse programa, que é o máximo que a República Rentista conseguiu fazer na história da República, consumia tão somente 0,47% do PIB. Era barato. Por isso que a classe dominante não atacou. Disse, adelante, muito bem. Os pobres agora estão sendo contemplados. Eu sei. Sabe o que é um Bolsa Família no Vale do Jequitinhonha? Tira alguém da morte pela fome. Nos municípios esquecidos do Norte e do Nordeste, também. Mas isso é de gestão moral da pobreza. A luta política, o horizonte da luta política não pode ser esse para nós. Entre outras razões, porque aqueles que apostavam em políticas públicas, de maneira cínica ou por limitação política, entendem agora que política pública só pode ser vigente, só pode dar resultado, se tiver articulado com as grandes reformas. Quais reformas? A reforma agrária. Qual reforma? A auditoria da dívida e o não pagamento da dívida. Qual reforma? A reforma da lei de remessa de lucros das multinacionais. As grandes reformas. Não é um PAC, é uma reforma urbana que ataque a propriedade. É isso que está em jogo. Agora, essas reformas também são insustentáveis, se não estiverem articuladas com a revolução. Então, quero deixar muito claro aqui, política pública, reforma e revolução. Qual revolução? A Revolução Brasileira. Ou vocês acham que com um governinho, em 2018, nós vamos mudar o quadro brasileiro? Se instaurou a PEC 241, aquilo que a burguesia chama crise fiscal. É estrutural do Estado. Agora, um católico decente pode rezar a oração que o pai ensinou, Pai Nosso. Só agora. Como é que é a letra? O pão nosso nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, como nós perdoamos os devedores. Se um católico não fosse um cínico, ele tinha que rezar essa oração dizendo o seguinte: se pagar a dívida, não come o pão. Isso é celular? Vocês organizam um evento disso. É tão difícil ficar num lugar sem interrupção para pensar, né? Lugar bonito, um evento, viajam, gastam, para ter interrupção do celular. Isso é o fim do mundo. O que eu quero dizer? Ou come o pão,
ou paga a dívida. Chegou a situação limite do Brasil. Então agora não tem mais politiquinha pública ali, uma inclusãozinha social ali, uma cotinha ali, isso tudo acabou. Acabou, a burguesia incorporou e disse o seguinte, não tem mais, ajuste permanente. Por isso que a PEC é para 20 anos. A burguesia não esconde mais. A burguesia está dizendo, é para os próximos 20 anos. O que significa, para muitos aqui, talvez, no meu caso, o fim. Longo prazo, dizia o Keynes, todos estaremos mortos. Já imaginou? Significa, sabe o que, rapaziada? Respire fundo, mergulhe e volte em 20 anos. Bem-vindo ao deserto. Não tem mais. Eles estão cortando tudo, dizendo o quê? Eles dizem agora, sem ocultar, é absolutamente indispensável fazer o tal ajuste para tornar sustentável a relação, que é um horror em economia, é um erro, PIB-dívida. Isso é uma idiotice completa. Porque o PIB pode crescer, e quando o PIB cresce, pode crescer 4, e pode ser um desastre para o país. O PIB cresce, baseado no quê? Na agricultura de exportação. E é um retrocesso na indústria. A indústria no Brasil era responsável por 26% do PIB. Desde a época de Adam Smith, nós sabemos que a riqueza da nação nasce da divisão social do trabalho, da manufatura, da indústria. O país está reduzido a quê? A menos de 9%. O Paulo Scaff, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, é um sem indústria. Vocês entenderam qual é a consciência burguesa possível aqui? O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo é um sem indústria. Por isso que ele apoia o ajuste fiscal. O ajuste fiscal é incapaz de atender à voracidade da crise financeira do Estado. Vai consumir cada vez mais uma riqueza. Vai condenar gerações. É isso que está em jogo. O jornalismo tem a função de denunciá-los permanentemente, mostrar a crise financeira do Estado. Essa crise que foi criada pelos tucanos, alimentada pelo petismo, alimentado pelo sistema petucano. Essa coincidência de interesses entre tucanos e petistas. Não importa que eles briguem no parlamento. Não importa. O parlamento é, por excelência, o espaço da briguinha. O fundamental é que nenhum deles levante e diga, a crise é do Estado, tem a ver com o sistema de dívida. Não esqueçam, quando se colocou a auditoria para a presidente Dilma fazer a auditoria, o que a presidente Dilma fez? Vetou a auditoria. Não foi o golpista do Temer, foi a impoluta da presidente Dilma. Tem que ser levado a sério o que está acontecendo no Brasil. Os interesses estratégicos da burguesia agrária, exportadora, do grande capital comercial, das multinacionais e dos banqueiros, está protegido. A PEC 241, transmutada para nós, na forma de ajuste fiscal, é a guardiã dos interesses das frações financeiras, da república rentista, que é como eu chamo o desenvolvimento capitalista brasileiro. Não tem saída. Não se trata de eleger um governo, melhorar o parlamento. Vocês acham possível melhorar o parlamento? Vocês acham possível melhorar o Supremo Tribunal Federal? Vocês acham possível melhorar os delegados da Polícia Federal? Alguém ainda está nessa? Alguém ainda acredita nisso? O combate está lá na frente. Portanto, é preciso não só um ato de resistência, é preciso uma nova ofensiva dos trabalhadores em condições adversas. Também se avança em condições adversas. E, aliás, quero dizer, a experiência recente mostra que só se avança em condições adversas. Porque quando as condições eram excepcionalmente boas, vou dar um exemplo. Quando o desenvolvimento capitalista no Brasil produziu uma taxa de desemprego de 4,7, final do primeiro mandato da presidente Dilma, a taxa mais baixa de desemprego no sistema capitalista. Era hora de quê? Era hora dos trabalhadores e os sindicatos avançar pela redução da jornada de trabalho. O que fizeram? Silêncio.
Quando tinha as condições ideais para reduzir a jornada de trabalho, os sindicatos estavam disciplinados, completamente disciplinados, achando que se tocasse o leão com a vara curta, a situação mudava. Não tocaram. E o que aconteceu? A situação foi completamente adversa. Completamente. Falo dos sindicatos de vocês e falo do meu sindicato de professores. Nada pode ser mais miserável no ambiente universitário brasileiro, na vida brasileira, do que o ambiente universitário brasileiro. Nada. Isolado socialmente, baixa exigência teórica, um horror. As universidades brasileiras. As universidades brasileiras empobreceram durante o período em que o governo do petismo deu excelentes salários para nós, professores. A universidade virou mais miserável do que ela já era. E está num nível deprimente de compromisso social, de discussão. É preciso enfrentar, tal como recomendou Amílcar Cabral, esse extraordinário dirigente revolucionário africano, temos que enfrentar as nossas debilidades. E a nossa debilidade é uma falta de consciência de classe total, que o Lima Barreto, Jack London diz, a imprensa burguesa tem. Nós não temos. O que foi feito nesses últimos períodos foi uma espécie de consciência social católica rebaixada. Precisamos dar algo para os pobres. Quando o que nós precisamos queremos toda a riqueza produzida pelos trabalhadores. Isso se chama socialismo. Isso se chama Revolução Brasileira. Temos que começar a discutir a Revolução Brasileira. Reduzir a política a eleições não toca no ajuste fiscal. Você viu a maioria que eles conseguiram no Congresso? Vocês viram a maioria? Vocês viram o consenso que eles estão produzindo sobre a população? A população sabe, hoje está consciente, de que algo precisa ser feito. E o que é que precisa ser feito? O ajuste fiscal. Se produzir um consenso, nós precisamos enfrentar, meus queridos, o seguinte: como é que uma sociedade ficou tão abobada como a atual? Como é que a ideologia dominante passeia entre nós com total desinibição? Nós precisamos enfrentar isso. Isso foi produzido pelo jornalismo dominante? Certamente. Isso foi produzido pelo jornalismo dos sindicatos também. Também. Do meu sindicato, do sindicato de vocês. É preciso dar um salto de qualidade. Como é que é possível ocultar da população brasileira uma dívida de 4 trilhões? Como é que esse tema, que ordena a vida de todos nós, do sem terra, do classe média empobrecida, do pequeno comerciante, dos sindicatos públicos e privados que estão aqui deve ser basicamente público. Vocês acham que vai voltar um tempo do Lulinha Paz e Amor, aquele tempo miserável? Não. Não só não é possível que volte, como não é desejável que volte. Aquele período isolou nós do setor público da maioria da população brasileira. Aquilo foi a digestão moral da pobreza. Nós continuávamos com nossos pequenos privilégios no setor público. O que os caras estão dizendo? A primeira coisa que vão acabar é com o privilégio do setor público da Previdência. Nós vamos ter a mesma. Eu vou lutar contra, obviamente, mas eu não tenho problema. Vamos para o palco os caras. Chegou a hora de um grande combate. Os caras estão anunciando um reino de Hitler, 1000 anos, 20 anos. Quem garante que vai estar aqui em 20 anos? Quem vai ter a ousadia de dizer estarei aqui em 20 anos? Quando a boa nova voltar, quando a austeridade acabar. A austeridade é permanente. A austeridade veio para ficar. Já era uma regra durante Lula, Dilma, FHC? Já era. Só o analfabetismo econômico, político, dos nossos sindicatos permitiu conviver com aquela miséria. Nós fomos poucos exigentes teoricamente. Nós fomos poucos exigentes politicamente. Teve uma acomodação completa do sindicalismo. Completa. Cobrou seu preço. O desarme agora, a ausência da correlação de forças favorável agora, foi produzida também por nós. Pela ofensiva burguesa, claro. Pela ofensiva do FMI, do Banco Mundial, claro, é permanente. Pela ofensiva das multinacionais, sim. Quando cresceu o latifúndio mais na história do Brasil? No mandato da presidente Dilma.
A fronteira agrícola se expandiu como nenhum outro período. Estava lá quem? No Ministério? A Miss Motosserra. A minha madrinha, Cátia Abreu. Vamos cair na real. O número de camponeses assassinados nesse período cresceu como nunca na história do Brasil, os dados são da CPT. Mas o número dos camponeses ameaçados de morte e efetivamente assassinados cresceu também. Mas nós no setor público estávamos bem. Na Universidade Federal ganhávamos excelentes salários na época do presidente Lula. Sem terra. Reforma agrária para quê? Pois a renda está entrando, o preço da soja do minério de ferro está lá nas alturas. O que nos importa? Nunca foi tão etéreo a relação entre os funcionários públicos, os trabalhadores do setor público e um sem terra. O sentido de classe entre nós desapareceu. A linguagem de classe desapareceu. Nós não falamos mais em burgueses e proletários. Invadiu um certo sentimento de classe média. Estava todo mundo bem. Todo mundo ganhando. Um pouquinho. Como dizia o Lula, nunca os ricos ganharam tanto e os pobres ganharam algo. Era miserável. A frase era um horror. Esterilizava a consciência de classe. Queriam colocar para nós o que é o sentimento de classe média. Como se um trabalhador não pudesse manter sua identidade de classe operária camponesa e poder comer, ir para uma escola, etc., com essa identidade de classe. Tendo clareza que tem um inimigo de classe ali na frente, que é a burguesia brasileira. Tendo clareza que vamos ter que enfrentá-los. Tendo clareza que eles não vão entregar o osso. Tendo clareza que vamos ter que ter, isso que Jack London chama, o ódio de classe necessário para enfrentar uma guerra de classes. Que é o que Jack London diz, que é o que Chomsky reproduz. Esse é o ponto. O ajuste fiscal, nesse sentido, contabiliza, concluo então, nem precisa me passar o papelzinho. Com isso, é uma declaração de guerra da classe dominante para nós. Para nós, do setor público, para os trabalhadores do setor privado e para o conjunto da população. É uma declaração de guerra. Não é uma conversinha fiada que faz o ajuste, depois a economia cresce e voltamos a distribuir renda e criar emprego. É uma declaração de guerra que já começou com a presidente Dilma, ainda que tinha simpatia de muitos aqui. Começou com ela, o ajuste começou com ela, foi brutal. E o Temer só tem uma função, levar até o final e se retirar da vida política. Por isso que ele é perigoso. Mas perigoso é também a conduta da presidente Dilma e do presidente Lula, que nesse período não convocaram o povo para nenhuma luta. Nenhuma. Nem quando o mandato da presidente Dilma estava ameaçado, ela convocou o povo para lutar. Nem quando foi condenada. É uma derrota sem luta. Isso significa uma coisa só. Que quando aqueles que foram eleitos por nós para defender nossos interesses não o fazem, significa que fracassaram historicamente. E significa uma outra coisa mais importante. Que agora, tudo depende de nós mesmos. Essa é a função do sindicato. E essa é a função dos jornalistas no sindicato. Tocar fogo no circo. Porque o circo já está incendiando. Eles já disseram. Não esqueçam isso. A PEC 241. O que eles chamam ajuste fiscal, que é uma farsa, é uma guerra contra os interesses populares. Não entender isso não constrói nem resistência e nem ofensiva. Muito obrigado.